Olá, pessoal! Na aula de hoje, nós vamos ver as medidas estatísticas descritivas, que são tão importantes quanto os gráficos e as tabelas. Vamos lá? Hoje, nós vamos fazer uma introdução às medidas estatísticas e nós vamos aprender a classificar as medidas estatísticas. Muitas vezes, pessoal, é necessário utilizar medidas que resumem em um só número ou alguns poucos valores, um conjunto de dados, ou seja, certas características. Para isso, nós temos as medidas descritivas, que são divididas em medidas de posição e medidas de dispersão ou variabilidade. As medidas de posição, por sua vez, são subdivididas em medidas de tendência central e medidas de separatrizes. Vamos ver exemplos de medidas estatísticas descritivas. Para as medidas estatísticas de posição de tendência central, nós temos a moda, a média, a mediana. Para as medidas de separatrizes, nós temos os quartis, decis e percentis. A mediana também é considerada uma medida de separatriz. Para as medidas de dispersão, nós temos a amplitude total, variância, desvio padrão, erro padrão, coeficiente de variação, entre outros. Se essas medidas são calculadas a partir de uma amostra, ou seja, a parte representativa da população, elas são chamadas de estatística ou estimativas. Agora, se elas são calculadas com informações de todos os indivíduos de uma população, elas são chamadas de parâmetros da população. Quando nós fazemos a avaliação de todos os elementos de uma população, nós temos o que chamamos de censo. Quando nós fazemos uma avaliação com alguns indivíduos, parte representativa dessa população, nós temos o que nós chamamos de amostragem. Os parâmetros são geralmente desconhecidos e usualmente representados por caracteres gregos. Por exemplo, a média é representada pela letra grega mi. A variância é representada pelo sigma 2. O desvio padrão é representado pelo sigma. O erro padrão é representado por sigma mi. Já quando nós trabalhamos com as estimativas ou estatísticas, nós utilizamos caracteres latinos, caracteres comuns à nossa escrita. Por exemplo, a média amostral. Se nós estamos falando da média amostral da variável y, nós vamos ter y com uma barra em cima. A variância vai ser S ao quadrado. O desvio padrão vai ser S. O erro padrão é S, Y, barra. Ok? Opa! Então, pessoal, hoje nós vimos quais as principais medidas estatísticas e nós classificamos as medidas estatísticas em posição e dispersão, em tendência central e separatrizes, ok? Nós vamos ver de uma forma mais aprofundada cada tipo de medida estatística, começando pelas medidas de tendência central. Vamos então às medidas estatísticas de tendência central. Vamos conhecer as medidas de tendência central, entender a importância dessas medidas, em especial da média, aprender a calcular a média, a moda e a mediana dos dados simples e agrupados. Então, pessoal, as medidas de tendência central representam um ponto central de equilíbrio de conjunto de observações, ordenadas de acordo com as suas grandezas, orientando-nos quanto à posição da distribuição em relação ao eixo horizontal do gráfico da curva de frequência. Então, pessoal, nós vimos lá o histograma. Normalmente, as medidas estatísticas de tendência central, elas se encontram no meio daquele histograma. Então, a medida escolhida para representar os dados, média, mediana ou moda, deve estar coerente da forma como os dados estão distribuídos. Então, pessoal, as medidas estatísticas, elas são subdivididas em posição, dispersão ou variabilidade. E, por fim, as de posição são subdivididas em tendência central e separatrizes. Nós vamos ver as medidas de tendência central. Resumindo, elas servem para sintetizar o conjunto de dados observados em um único valor em torno do qual eles se distribuem. Então, vamos primeiro à média.
tenho certeza que você já utilizou a média alguma vez na vida, nem que seja para calcular a média das suas notas no boletim. A média é uma das medidas mais utilizadas, por isso ela é considerada a mais importante. Se os dados são obtidos de uma amostra, a média é denotada por y barra, como a gente já viu, tá? Ou qualquer letra barra, por exemplo, pode ser x barra, z barra, vai depender da letra que nós utilizarmos para identificar aquela variável, ok? Agora, se os dados eles são obtidos de uma população, são os valores observados de toda a minha população, essa média é denotada pela letra grega mi, ok? E aí, pessoal, a média ela é encontrada somando-se todos os valores observados do conjunto de dados e dividindo pelo número de observações. Uma observação importante. Para a amostra, nós chamamos esse número de observações de Nzinho. Para a população, nós chamamos esse número de observações de Nzão, tá? Pessoal, muitas vezes nós chamamos os valores observados no nosso conjunto de dados de yi. O que é o i? O i é um índice que representa o índice daquele valor no meu conjunto de dados. Por exemplo, se eu tiver 5 valores, eu vou ter yi igual a 1, yi igual a 2, yi igual a 3, yi igual a 4, yi igual a 5 e finalizamos, ok? Então, o índice significa a posição daquele valor no meu conjunto de dados, tá? Então, os valores observados, eles serão de yi igual a 1 até yi igual a n, tá? E lembrando que o n é igual ao número de observações. Se for minúsculo, número de observações da amostra. Se for maiúsculo, número de observações da população. Número de elementos dessa população. E aqui nós temos as representações da fórmula. Esse símbolo aqui, o sigma, representado pela letra grega maiúscula, significa uma somatória de vários valores. Então, significa que eu estou somando todos os y's, todas as minhas variáveis observadas, ok? Então, a somatória significa que eu estou somando vários valores. Então, vamos lá, pessoal. Vamos para um exemplo. Supondo que nós estamos estudando o peso de cães da raça Beagle, dado em quilogramas. Foram observados 5 cães dessa raça. E os pesos foram 9,1, 9,5, 9,8, 10,2 e 11. Qual o peso médio desses animais? Então, nós temos aí 5 valores de 5 cães e quero saber o peso médio desses animais. Vamos lá? Vamos ver aqui um videozinho fazendo os cálculos de forma manual. Então, pessoal, a média amostral ela é calculada por essa forma. Y barra igual a yi dividido por n. O i significa que eu tenho 5 elementos, tá? Então, i igual a 1, i igual a 2, i igual a 3, i igual a 4, i igual a 5. Então, nós vamos somar esses 5 elementos. Y igual a 1, mais y igual a 2, mais y igual a 3, mais y igual a 4, mais y igual a 5, tá? I igual a 5, né? I igual a 1, I igual a 2, I igual a 3, I igual a 4, I igual a 5, dividido por 5, que é o número de elementos da minha população. Então, y barra, nesse caso, vai ser igual a 9,1 mais 9,5 mais 9,8 mais 10,2 mais 11, dividido por 5, que é o nosso número de observações. Então, peguem lá a calculadora de vocês, vamos fazer o cálculo. 9,1 mais 9,5 mais 9,8 mais 10,2 mais 11. O resultado nós dividimos por 5. Que é igual a 9
9,92 quilogramas. Pessoal, a unidade de medida é muito importante, tá? Então, nós precisamos indicar aí a unidade de medida, 9,2. Então, pessoal, nesse exemplo, nós temos que o peso médio dos cães da raça Beagle foi igual a 9,2 kg. Então, atenção de novo, quando calcular uma medida estatística independente da medida, não se esqueça de colocar a unidade de medida. No exemplo anterior, nós tínhamos quilogramas. Então, após indicar o valor da mesma, por exemplo, da média, nós indicamos quilogramas. Então, vamos lá, pessoal. Vamos ver a média ponderada, ou então a média para dados agrupados em uma distribuição de frequência. Na aula passada, nós aprendemos a calcular as distribuições de frequência e construir uma tabela dessas distribuições. O que acontece? Existem situações em que nós não temos todos os dados disponíveis. Nós temos somente as distribuições de frequência. Então, nós fazemos o cálculo da média para os dados agrupados numa distribuição de frequência por meio da seguinte equação. Tá, pessoal? Então, a nossa média, né, aqui nós temos a média amostral, porque é Y barra, poderíamos ter a nossa média populacional, que é o MI, tá? Que é a mesma coisa para calcular a média. Nós vamos fazer a somatória de uma multiplicação. Então, é a multiplicação de FI, que é a frequência absoluta, que nós vimos na aula passada, vezes YI, que é nosso ponto médio da nossa distribuição de frequência, dividido por N, tá? Então, nós temos vários FIs e vários YIs, tá? Porque nós vamos ter a frequência absoluta da classe 1, da classe 2, da classe 3, da classe 4, até a última classe, tá? Então, essa fórmula ela fica da seguinte forma: Y1 vezes F1 mais Y2 vezes F2 até YN vezes Fn dividido pelo número de observações pelo cálculo pela soma das nossas frequências absolutas, ok? Então tá, vamos ver outro exemplo com cãezinhos porque é bacana. Considere a distribuição de frequência do número de visitas anuais de 11 proprietários de cães a um pet shop e responda qual o número médio de visitas a esse pet shop, considerando aí essa amostra. Então, pessoal, nós temos aqui a nossa distribuição de frequência do número de visitas anuais de 11 proprietários de cães a um pet shop no ano de 2017. Nós temos as classes, tá? Então, a primeira classe vai de 10 a 29 visitas por ano, a segunda classe vai de 29 a 48 visitas por ano, e a última classe vai de 48 a 67 visitas por ano. Tá? Ponto médio é a somatória dos limites, tá? 10 mais 29 dividido por 2, 19,5. 29 mais 48 dividido por 2, 38,5. 48 mais 67 dividido por 2, 57,5. Tá? As frequências absolutas são os números observados. Então, 4 proprietários de cães frequentam o pet shop de 10 a 29 vezes por ano. 6 proprietários frequentam de 29 a 48 vezes por ano. E um proprietário visita o pet shop de 48 a 67 vezes por ano, tá? Então, nós temos nas nossas frequências absolutas. O que nós vamos utilizar para a média é ponto médio e frequência absoluta. Nesse caso, nós não vamos utilizar as classes, nem a frequência relativa em porcentagem, nem a frequência acumulada, ok? Vamos para o nosso cálculo? Então, pessoal, nós vamos pegar cada ponto médio e multiplicar com as frequências absolutas. Então, o primeiro ponto médio é 19,5 vezes 4, que é a frequência absoluta da primeira classe, mais 38,5, que é o ponto médio da segunda classe, vezes 6, mais 57,5, que é o ponto médio da terceira classe, vezes 1, que é a frequência absoluta dessa classe. Essa somatória dividido por 11. Que foi igual a 33,32 visitas. O número médio de visitas a esse pet shop
é de 33,32 visitas. Então, é dessa forma que nós calculamos a média, tá? A média, pessoal, é a medida mais utilizada, por isso que ela é a mais importante. Ela possui algumas propriedades interessantes. A média ela é única em um conjunto de dados, tá? Ela tem uma desvantagem, porque ela é afetada por valores extremos negativos ou positivos, tá? Então, ela acaba sendo afetada por esses valores. Quando nós temos esses valores extremos, é interessante que nós utilizemos, né, uma outra medida, como a mediana, por exemplo. A soma das diferenças dos valores observados em relação à média é igual a zero. Tá? Então, quando a gente soma as diferenças, por exemplo, o primeiro valor do nosso conjunto de dados menos a média, mais o segundo valor do nosso conjunto de dados menos a média, até a somatória do último valor do nosso conjunto de dados menos a média, sempre vai ser zero. Tá? E isso vai ser importante lá quando nós formos falar de variabilidade dos nossos dados. Tá? A propriedade 2 ela é importante, pois o conjunto de dados que possuem valores extremos à média torna-se a média não muito apropriada, né, como eu já disse, para representar os dados, devendo o pesquisador optar por outra medida, tá? Como, por exemplo, a mediana, que é o que a gente vai ver agora. A mediana ela é o valor central, ou a média aritmética de dois valores centrais de um conjunto de dados organizados em rol, né, em ordem crescente. Então, a mediana, ela divide o conjunto de dados em dois, tá? 50% das observações eles vão estar acima da mediana e 50% das observações vão estar abaixo da mediana. Para encontrar a mediana, primeiramente nós temos que encontrar a localização de onde ela se encontra, né? Ou seja, a posição central dos dados organizados em rol. E para isso, a primeira coisa que a gente faz é colocar os dados em rol. Depois a gente identifica a localização da mediana. E nós temos dois tipos aí, duas formas de encontrar a localização da mediana. A primeira é quando o n é ímpar e a segunda é quando o n é par, tá? Quando o n é ímpar, nós temos um valor isolado no meio, né? Quando o n é par, nós temos dois valores no meio. E aí nós fazemos a média aritmética entre esses dois valores, entre os valores que se encontram nessa localização, nessa posição. Okay? Pessoal, é possível encontrar a mediana de forma intuitiva, né? Não precisamos aí encontrar as localizações, mas estão aí as fórmulas. Então, se for ímpar, a localização vai ser igual a n mais 1 dividido por 2. Se for par, vou ter duas localizações, localização 1, n dividido por 2, localização 2, n dividido por 2 mais 1. Vamos ver exemplos? A mediana. Quando a quantidade de observações do conjunto de dados n é ímpar, há um valor central, que é a mediana. Por exemplo, uma pesquisa em uma empresa apresentou os seguintes dados relacionados ao tempo de trabalho em horas dos seus funcionários. Então, nós temos aí, o primeiro funcionário teve 5 horas de trabalho, o segundo, 13, o terceiro, 12, o quarto, 3, o quinto, 15, o sexto, 17, o sétimo, 8, o oitavo, 15, o nono, 6, o décimo, 16 horas e o 11º funcionário, 9 horas de trabalho. Então, nós temos um n igual a 11, né? E então, nós temos um valor ímpar. Nesse caso, a primeira coisa que nós vamos fazer é organizar os nossos dados em rol. A segunda coisa que nós vamos fazer é identificar a posição da mediana. Então, a localização. O L vai ser igual a 11 mais 1 dividido por 2 e encontramos a localização 6. Então, nós vamos lá na localização dos dados em rol, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e encontramos o valor central, que é o 12. Então, a mediana é o sexto valor do conjunto de dados organizados em rol, então a mediana é igual a 12 horas. Agora, quando a quantidade de observações do conjunto de dados n é par, há dois valores centrais, e a mediana é a média desses dois valores. Supondo a mesma pesquisa, mas supondo aí que nós temos um funcionário a menos, nós temos os dados aí desses funcionários.
Então, 5, 13, 12, 3, 15, 8, 15, 6, 16 e 9. Nesse caso, o funcionário que tinha aí 17 horas de trabalho desapareceu. E nós temos um n igual a 10, um n par. Então, nós temos dois valores no meio. Primeira coisa que nós fazemos é organizar os dados em row e identificar a posição da mediana. Então, nós temos duas localizações, a localização 1 e a localização 2. A localização 1 é igual a 10 dividido por 2, que é 5. A localização 2, 10 dividido por 2 mais 1, que é 6. Então, nós temos aí os valores na posição 5, 1, 2, 3, 4, 5, 9, e o valor na posição 6, 12. A mediana é a média do quinto e do sexto valor do conjunto de dados. Então, a mediana é igual a 10,5 horas, que é igual a 9 mais 12 dividido por 2. Tudo bem? Então, vamos ao nosso exemplo lá dos cachorrinhos. Supondo que estamos estudando o peso de cães da raça Beagle, dado em quilogramas, foram observados 5 cães dessa raça e os pesos foram 9,1, 9,5, 9,8, 10,2 e 11. Qual a mediana do peso desses animais? Então, vamos ver. Vamos ver aí o exemplo calculado. Então, pessoal, a primeira coisa que nós temos que fazer é colocar os dados em ordem, tá? Então, vamos ver aqui nesse canto, Então, nós temos os valores de 5 animais, 9,1, 9,5, 9,8, 10,2 e 11. 5 mais 1 dividido por 2 é a nossa localização, que é 3. Então, vamos ali encontrar a localização, a nossa mediana é 9,8. Então, a mediana, nesse caso, é 9,8, a nossa unidade de medida que a gente nunca vai esquecer, 9,8 quilogramas. Ok? Aí, pessoal, vamos supor que tenha mais um cachorrinho, tá? O cachorrinho que não estava nesse caso. É esse aqui, ó, o 12,1. Então, nesse caso, o nosso n passou de 5 para 6. Então, a localização vai ser 6 dividido por 2, 3. E a localização 2 vai ser igual a 3 mais 1, que é os 4. Então, nós vamos encontrar lá as localizações, 1, 2, 3, 4. Então, é o 9,8 e o 10,2. Nós calculamos a média desses dois valores. A mediana vai ser igual a 9,8 mais 10,2 dividido por 2, que vai ser igual, calculem aí, 9,8 mais 10,2 dividido por 2, que vai ser igual a 10 quilogramas. Então, finalizamos aí o nosso exercício com n igual a 5 e n igual a 6. Se nós tivermos valores ímpares, nós temos um valor isolado no meio. Se nós tivermos valores pares, nós temos dois valores no meio. Tá? Pessoal, quando nós temos os dados agrupados, nós também conseguimos fazer a estimativa da mediana, assim como nós fizemos para a média. Primeiro passo, nós vamos calcular P, que é igual a n dividido por 2. Segundo passo, nós vamos identificar a classe da mediana, que é a que contém o menor valor de frequência acumulada, tal que a frequência acumulada seja maior ou igual a P. Então, é o primeiro valor maior que o nosso valor de P. Para calcular a nossa mediana, nós vamos utilizar o limite inferior da classe da mediana, a amplitude da classe da mediana e a frequência acumulada anterior à classe da mediana. Aqui nós temos I menos 1, porque é a frequência acumulada da classe anterior, da classe de cima da mediana. Tá? Vamos ver um exemplo, Aquele mesmo exemplo do número de visitas anuais de 11 proprietários de cães a um pet shop no ano de 2017. Então, nós temos aqui os nossos valores, Nós vamos utilizar frequência absoluta e frequência acumulada nesse caso. E os valores de limites. Primeira coisa que nós vamos fazer é calcular o P, que é igual a n dividido por 2. Onde nós encontramos o n nessa tabela?
O N é o total da coluna da frequência absoluta. Nesse caso, é 11. Então, por quê? Porque nós temos 11 proprietários de cães a um pet shop, né? Que vão a um pet shop. Então, nós vamos fazer 11 dividido por 2, que é igual a 5,5, tá? Para identificar a classe da mediana, nós vamos utilizar esse valor de P, que é a classe que contém o menor valor de frequência acumulada, tal que essa frequência acumulada seja maior ou igual a P, tá? Então, é o primeiro maior valor, tá? De frequência acumulada. Então, ó, o 4, ele é maior do que 5,5? Não. Então, essa não é a classe da mediana. O 10 é maior? Sim. Então, essa é a classe da mediana. É o primeiro maior valor de P. Então, nós vamos utilizar as informações dessa classe, da segunda classe, que vai de 29 a 48 visitas anuais. Então, vamos lá. Vamos pegar as informações e substituir na nossa fórmula. O limite, primeiro a gente vai utilizar o limite inferior da classe da mediana, né? Então, vamos ver aqui, ó, o limite inferior é 29. Então, substituímos ele na fórmula. Depois, nós vamos pegar o valor de amplitude da classe. A amplitude é igual ao maior valor, ou seja, o limite superior, menos o limite inferior. 48 menos 29. 19, né? Já substituímos aqui na nossa fórmula. Vezes a diferença de P menos a frequência acumulada da classe anterior. O P é o 5,5 e a frequência acumulada da classe anterior, né? A gente está na classe 2, a frequência acumulada da classe anterior é 4. Então, 5,5 menos 4. Dividido pela frequência absoluta dessa classe. A frequência absoluta dessa classe é o valor 6, tá? Então, fazendo esse cálculo aí, ó, 5,5 menos 4 vezes 19 dividido por 6 mais 29 é igual a 33,75. Lembrando que nós fazemos primeiro o que está entre parênteses, depois a multiplicação ou divisão e, por último, a soma. Então, vamos lá. Vamos para a próxima medida estatística, que é a moda, tá? A moda de um conjunto de dados é o valor que se repete com maior frequência, ou seja, o valor que aparece o maior número de vezes no nosso conjunto de dados. A moda ela é mais facilmente encontrada por inspeção dos dados, né? Vamos ver aí um exemplo. Observe a nota das provas de estatística da turma de medicina veterinária. Vamos supor aí que nós tenhamos os seguintes valores de nota: 4, 5, 6, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 8, tá? Então, o que acontece? Ó? O 6 e o 7 aparecem mais de uma vez. O 6, ele aparece 4 vezes. O 7 aparece 3 vezes. Quem aparece mais nesse conjunto de dados é o 6. Então, a moda é o 6. Nesse caso, pessoal, apesar de eu ter dois valores aparecendo com mais de uma vez, né, quem vai ser a moda é o que aparece mais vezes. Nesse caso, nós temos um valor aparecendo em maior frequência. Então, nesse caso, o nosso conjunto ele é conhecido como unimodal. Vamos ver um outro exemplo. No exemplo 2, as notas foram todas diferentes. Nós temos 10 alunos aí e cada um tirou uma nota diferente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Então, nesse caso, nós temos a nossa moda é um conjunto vazio. E a moda, o conjunto é conhecido como amodal ou antimodal. No nosso próximo exemplo, o 5 e o 7 aparecem a mesma quantidade de vezes e é o que aparece em maior frequência. O 5 e o 7 aparecem 3 vezes. Então, nós temos a moda igual a 5 e 7. Então, nós temos um conjunto bimodal. Em alguns casos, nós temos duas modas, então, para o nosso conjunto de dados.
No próximo exemplo, nós temos aí os valores 5, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 8. O 6, o 7 e o 8 aparecem com a mesma frequência, que é 3 vezes. Então, a nossa moda é igual a 6, 7 e 8. Em alguns casos, nós temos 3 modas no nosso conjunto de dados e o conjunto de dados é chamado de polimodal. No último exemplo, nós temos aí 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8 e 9. O 5, o 6, o 7 e o 8 aparecem 2 vezes na mesma frequência. Então, nós temos um conjunto que nós conhecemos como polimodal. E a moda será igual a 5, 6, 7 e 8. Ok? Vamos ver o nosso exemplo dos nossos cães. Nós temos aí os pesos 9,1, 9,5, 9,8, 10,2 e 11. Qual a moda do peso desses animais? Então, vamos ver aí e vamos ver alguns exemplos extras. Então, pessoal, a moda é o valor que mais se repete. Nesse caso, nós temos 9,1, 9,5, 9,8, 10,2 e 11. Nenhum valor se repete. Nesse caso, nosso conjunto ele é amodal ou antimodal. Então, a moda será um conjunto vazio. Tá? No próximo exemplo, nós temos aí que o 6 se repete mais vezes. Então, ele se repete 4 vezes. Esse conjunto de dados ele é chamado de unimodal, porque ele tem somente uma média, uma moda, que é igual a 6. O próximo exemplo, nós temos o 5 e o 7, que se repetem por 3 vezes. Então, nós temos 2 valores se repetindo em maior frequência no nosso conjunto de dados. Então, a moda vai ser igual a 5 e 7. Então, nosso conjunto de dados ele é chamado de bimodal. No próximo exemplo, nós temos o 6, o 7 e o 8, né? Que é o nosso exemplo 4 ali, ó, se repetindo 3 vezes cada um. Nós temos 3 valores em maior frequência, né? Então, a nossa moda vai ser igual a 6, 7 e 8. Então, nós temos um conjunto que nós chamamos de trimodal. Tá? O próximo exemplo, que é o exemplo 5, já é um exemplo que nós temos vários valores, o 5, o 6, o 7 e o 8 se repetindo na mesma frequência e maior proporção aí no nosso conjunto de dados, que é 2 vezes. Então, nós temos a moda igual a 5, 6, 7 e 8. Então, nós temos mais de 3 valores, né? Então, nós temos o que nós chamamos de conjunto polimodal. Então, nós temos alguns conjuntos que são amodal, outros que são unimodal, outros que são bimodal, outros que são trimodal e outros que são polimodal. Pessoal, nós também podemos encontrar a moda para os dados agrupados. Primeira coisa que nós temos que fazer é identificar a classe modal. Nesse caso é bem fácil. A classe modal é a classe que contém o maior valor de frequência absoluta. E aí nós utilizamos a fórmula a seguir. A moda vai ser igual ao limite inferior da classe modal, mais a amplitude vezes a frequência absoluta, menos a frequência absoluta da classe anterior à classe modal, dividido pela frequência absoluta menos a frequência absoluta da classe anterior à classe modal, mais a frequência absoluta menos a frequência absoluta da classe posterior à classe modal, tá? Então, o que nós vamos utilizar nessa fórmula é limite inferior da classe modal, amplitude da classe modal, frequência absoluta da classe modal, frequência absoluta da classe anterior à classe modal e frequência absoluta da classe posterior à classe modal. Vamos ver aí o nosso exemplo?
Então, a classe que contém a moda é a classe que tem a maior frequência absoluta, tá? Pessoal, nesse caso, nós não temos a classificação entre polimodal, unimodal, bimodal. Nós temos uma aproximação da moda, tá? Então, é um valor aproximado da moda. Então, nós não conhecemos os valores exatos que estão nesse conjunto de dados. Então, nós fazemos aí um cálculo do valor aproximado à moda. Então, nós temos aqui a frequência absoluta maior, que é 6. Então, nós vamos pegar as informações dessa classe. Aqui, ocorreu que a classe 2 é a classe da moda e também da mediana, tá? Porém, nem sempre aí nós temos essa coincidência. Então, pessoal, a primeira coisa que nós fizemos foi identificar a classe modal, que é a que contém maior valor de frequência absoluta, nesse caso é a classe 2, tá? E agora nós vamos calcular a moda utilizando a fórmula. Primeiro, nós vamos pegar o limite inferior. O que é o limite inferior? O menor valor da classe, 29. Depois, nós vamos pegar quem? A amplitude. A amplitude é o maior valor, 48, menos o 29, que é o 19. Aí nós vamos pegar a frequência absoluta da classe modal, que está até aqui, ó, 6. Então, a frequência absoluta da classe modal é 6. E vamos subtrair da frequência absoluta da classe anterior, ou seja, da classe 2 menos 1, que é a classe 1. Então, nós vamos fazer 6 menos 4. Aqui é a mesma coisa, 6 menos 4, mais a frequência absoluta menos a frequência absoluta da classe posterior, da próxima classe. Então, vai ser 6 menos 1, que é a frequência absoluta da próxima classe. Então, fazendo os cálculos aí, 19 vezes 6 menos 4, dividido por 6 menos 4 mais 6 menos 1, mais 29, temos aí 34,43 visitas. Então, a moda será aproximadamente 34,43 visitas. Então, é o valor aproximado aí para a moda para os dados agrupados. Agora, pessoal, vou fazer um desafio. Vocês precisam praticar, né? Então, calculem vocês. Supondo que estamos estudando o número de atendimentos realizados em um estabelecimento, em uma semana, por profissionais, foram observados 10 profissionais. E o número de atendimentos realizados por cada um foram os seguintes: 18, 19, 20, 21, 21, 22, 24, 34, 35 e 37. Eu peço para vocês, qual a média, a moda e a mediana de atendimentos realizados por semana por esses profissionais? Tá? Então, parem o vídeo aí um pouquinho e façam esses cálculos. E agora, pessoal, calcule também, considere a distribuição de frequência do peso de 30 elementos e responda qual a média, a mediana e a moda de peso desses elementos. Então, nós temos aqui a distribuição de frequência do peso de elementos em quilograma. Nós temos um total de 30 quilogramas e eu peço para vocês calcularem a média, a mediana e a moda desse conjunto de dados. Pessoal, o que nós aprendemos hoje? As medidas de tendência central, a importância da média e também das medidas de tendência central, e nós calculamos a média, a moda e a mediana. É isso aí, galera. Bons estudos para vocês e até mais. Qualquer dúvida, estou à disposição.